Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro que acontece na Just TV todas as terças-feiras às 3 horas da tarde. Programa criado pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Para que você conheça mais sobre o trabalho da ABT, notícias do setor de teleserviços, é só acessar o nosso site www.abt.org.br. E para você participar do nosso programa é muito simples. Basta que você mande a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, utilizando esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. E com todo prazer ele irá responder a sua questão. Você acredita que sorrisos fartos e espontâneos no dia a dia podem proporcionar mais qualidade de vida às pessoas, mesmo estando no ambiente de trabalho? Bom, a gente já ouviu falar que essas frases de rir é o melhor remédio, é melhor passar a vida rindo, quem ri evita rugas no rosto, não é? Isso a gente encontra até pessoas que têm esse espírito de humor, assim, é um carisma da pessoa. Onde a pessoa está, ela alegra o ambiente, ela alegra os finais de semana, aquela rodinha de amigos e tudo mais. Mas e no trabalho, será que isso funciona? Pois é, esta é a proposta do nosso convidado desta tarde. Preparar equipes multidisciplinares para gerenciamento das situações de bom humor, mantendo-as dentro do padrão aceitável, produtivo e responsável. É sabido que a melhoria do humor está intimamente ligada ao aumento da produtividade, à melhoria do clima interno, da imagem da empresa e da atração e retenção dos talentos. Isso não foi tirado do ar, não. O nosso entrevistado pesquisou e vai falar sobre isso. E como introdução, então, ao nosso assunto de hoje, que é o bom humor, nós vamos ver a curiosidade desta entrevista. Bem, como curiosidade, nós vamos mostrar aqui o livro do nosso entrevistado, Marcelo Pinto. Ele escreveu esse livro e o título, Sorria, você está sendo curado. Bacana, não é? E com este livro, como eu disse no nosso bloco anterior, este livro foi fruto, evidentemente, de pesquisas que ele fez, de encontros até via online que ele realizou com associações de outros países, como Portugal, Espanha, e evidentemente na sua vivência, dando palestras a respeito do bom humor nas empresas. Então, o Sorria, você está sendo curado, é o livro do Marcelo Pinto, que também se intitula Doutor Risadinha, depois ele vai contar o porquê desse título, e você poderá encontrá-lo nas melhores livrarias e depois, acessando o site do Marcelo Pinto, você também poderá adquirir, ler e vai ser, evidentemente, uma boa referência para você levar para a sua empresa, para você levar para o seu ambiente de trabalho, né? Na escola, de repente, e isso vai ser muito bom, tá bom? Vamos então à nossa entrevista com o Marcelo Pinto. O Marcelo Pinto é palestrante, conhecido como Doutor Risadinha, como eu já lhe disse, e autor do livro Sorria, você está sendo curado, que foi editado pela editora Gente. O Marcelo, ele atua como consultor do bom humor e instrutor em treinamentos para a inserção da alegria e descontração no ambiente organizacional. É fundador do Instituto do Riso e do Clube da Gargalhada de São Paulo. Mantenedor do blog Espaço do Riso e líder da gargalhada certificado pelo Clube da Gargalhada do Brasil, Escola do Riso de Portugal e Diverrisada da Espanha, estando habilitado a conduzir sessões de riso em grupo.
O Marcelo é advogado, trabalhista sindical militante, graduado e pós-graduado pela Universidade Mackenzie. É sócio proprietário da KRH Recursos Humanos Limitada, com experiência na gestão das áreas jurídica e trabalhista, sindical, recursos humanos, relações com empregados e ouvidoria interna. Marcelo, muito boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e com um assunto tão gostoso que é o riso, o bom humor. Eu que agradeço, Humberto, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no programa junto com seus internautas, mas uma oportunidade a mais para divulgar, né, esse trabalho, essa iniciativa inédita ainda aqui na nossa terra, né, para que com isso nós consigamos mais adeptos, né, de tornar o ambiente de trabalho mais humano, mais acolhedor, mais descontraído. Agora, a gente leu aqui no seu currículo, não é? Que você é advogado militante. Isso. E a gente sabe que nessa seara aí do direito, as coisas não são com bom humor, né? Principalmente com você na área trabalhista. Isso. Então sempre encontra aquelas pessoas, o patrão contra o empregado contra o patrão e assim por diante. Como é que você descobriu o humor na sua vida profissional? Como é que foi isso? Justamente por esse fato, né, de ser uma área de muita contenta, né, de muito conflito, eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a aliviar quando chegasse em casa. Né? Alguma coisa, algum Atenção, hobby. o estresse. Isso, dar uma minimizada no estresse. E foi acreditando na máxima de que rir é o melhor remédio que eu comecei pesquisando a descobrir uma série de benefícios que a risada, que a gargalhada proporciona para o nosso organismo, e me identifiquei com isso. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar nessas leituras, né, e compartilhar o produto delas com as pessoas. Né. Comecei através de um trabalho voluntário em hospitais, levando essa boa mensagem para as crianças, onde eu percebi que os parentes, né, dos pacientes é que se beneficiavam mais, né, dessa mensagem, desses benefícios que o riso nos proporciona. A partir daí, então, eu migrei para fora dos hospitais, até porque os hospitais hoje estão muito bem servidos, né, com os palhacinhos, os né, doutores da alegria, os doutores do riso e assim por diante. Isso, contadores de histórias, né? Então, os pacientes já estão muito bem servidos. E fora dos hospitais, tem muita gente que está precisando, né, dessa mensagem. A partir daí que eu comecei com as palestras, especificamente sobre os benefícios do riso. E detectei durante esse período que nas organizações, né, não só no trabalho, mas na escola também, as pessoas precisavam conhecer mais dos benefícios que a descontração, que o bom humor proporcionavam, não só à saúde delas, mas para o resultado, seja da organização, seja para a didática dos professores, na retenção do conhecimento pelos alunos. A partir daí, então, eu comecei a me dedicar a disseminar esses benefícios, então, nas empresas e nas escolas. Certo. Agora, nos dias de hoje, com essa correria, com a cobrança de metas que o profissional tem, a questão por exemplo, da tecnologia, não é? Hoje você vê a pessoa está olhando para baixo porque ela está ali no seu iPhone, no seu iPad, essa coisa toda. O ser humano em si, especificamente o brasileiro, ele está com dificuldade de rir? Humberto, o riso está em crise. É. O bom humor está em crise. Né? O meu objetivo é justamente equilibrar essa balança. Né? Hoje em dia, o estresse é a doença do mundo empresarial. Né? O ISMA publicou faz pouco tempo que mais de 70% dos trabalhadores estão num nível de estresse elevado. E a risada, ela ajuda muito nisso, porque quando nós damos uma boa gargalhada, são gerados neurotransmissores, dos quais um dos mais conhecidos é a serotonina, que atua diretamente no combate ao cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Então, a serotonina ela ajuda a reduzir o nível de cortisol no sangue, fazendo então com que o estresse se posicione num patamar aceitável. Porque o estresse a gente não tem como se livrar, nós precisamos do estresse no dia a dia. Só que ele só não pode ficar num patamar elevado porque ele se torna nocivo, né,
atrapalhando até a nossa própria imunidade. Então, a risada ela ajuda a reduzir esses níveis, né, num patamar aceitável. E para o nosso... Existe um movimento chamado Clube do Riso, que começou na Índia, que defende o seguinte: o nosso cérebro, ele não diferencia o riso natural do riso forçado, do riso imotivado. O cérebro, ele lê a risada, fisiologicamente falando, como uma risada normal, seja ela natural ou motivada. Os benefícios que isso traz para o nosso organismo são os mesmos, né? Então, quando a pessoa, mesmo assim, não esteja com vontade de rir, ainda que ela force o ato da risada, ao final ela vai estar rindo com vontade. E o organismo entende isso como um riso, independente se é natural ou não, entendeu? Então, esses benefícios ajudam muito. E no ambiente de trabalho, se houver uma política, né, uma disciplina, para que as pessoas tenham liberdade, espaço e liberdade para isso, pode entrar com coadjuvante na maneira de desestressar o ambiente de trabalho, tornando ele mais leve, pelo menos. Agora, hoje, com o grau de competitividade que nós encontramos nas empresas, não é? O profissional que é bem-humorado, que está sempre rindo, ele não pode ser... às vezes taxado, ou às vezes ele quer até ser assim, mas não tem medo de ser tão expansivo, para que o seu chefe ou os seus colegas não taxem assim: bom, esse fulano é inconsequente, ele não é responsável, ele vive a vida dele é na flauta, essa coisa toda. Não é comprometido. Não é comprometido. Essa é uma premissa que até pouco tempo atrás era verdadeira, né? De fato, ainda existe, né, muitos líderes que pensam dessa forma, mas o estudo, né, dos benefícios que o bom humor traz para os resultados da empresa está sendo de tal maneira difundido que os empresários já estão despertando, né, para os benefícios que isso pode trazer para a sua organização. Haja vista a procura das empresas por figurar na relação das melhores empresas para se trabalhar, né, empresas que têm um ambiente propício, né, ambientes mais leves, né, para que a pessoa se sente em casa, né, se sinta mais à vontade do ambiente de trabalho, que é onde ela passa grande parte do seu dia. E despertaram para a importância de ter pessoas muito bem-humoradas na equipe. Porque a pessoa bem-humorada, ela agrega, né, ela torna os grupos mais coesos, porque as pessoas se sentem bem próximos a ela. A pessoa bem-humorada é uma pessoa muito criativa, porque o ato da risada constante, ela oxigena o nosso corpo, inclusive o cérebro, fazendo com que nós pensemos com criatividade, né, apresentando mais iniciativa. Então, as pessoas sorridentes, né, as pessoas bem-humoradas, não só agregam no ambiente de trabalho, como elas também demonstram uma produtividade melhor e resultados melhores. Né? Está comprovado que essas pessoas, elas desistem de desafios com menor frequência do que as pessoas mal-humoradas. Agora, então, conta pra gente como é que funciona essa consultoria do bom humor. Como é que funciona o seu trabalho dentro da empresa? Normalmente, nós fazemos um diagnóstico, né, da situação da empresa para detectar situações, né, que a empresa pode usufruir, pode aproveitar para inserir algumas atividades de descontração no local de trabalho. Sempre respeitando as pessoas que não sejam tão bem-humoradas, né, ou que não estejam num bom dia, ou que precisem de concentração naquele trabalho, naquele momento. Então, é importante, nesse trabalho que nós realizamos, de identificar oportunidades, né, situações e locais onde o bom humor ele pode ser aplicado na medida certa e no tempo certo, né? Porque o grande problema do bom humor, o grande receio do líder é do liderado perder o controle, entendeu? Não saber até que limite isso pode chegar. Por isso que o líder ele tem muito receio, às vezes, de inserir uma atividade dessa, porque pode achar que o liderado vai extrapolar, né? Vai passar dos limites. Né? Então é muito importante que todos tenham essa consciência. Então o nosso trabalho é de conscientizar essas pessoas. Ok. Está gostando do nosso papo sobre o riso, sobre o bom humor na empresa? Então não se acanhe. Mande aí a sua pergunta, a sua sugestão, utilizando esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. E o nosso entrevistado de hoje, com prazer, irá responder a sua pergunta. Como fez aqui
o Renato Siqueira de São Paulo. Renato, muito obrigado por sua participação. Ele pergunta o seguinte: ter bom humor é algo essencial para um bom desempenho no trabalho, mas como fazer disso algo constante? É quase impossível manter o bom humor todos os dias do ano, você não acha? É verdade. O Renato está certo. A nossa proposta, como eu disse no início, é equilibrar essa equação, né? Uhum. Porque o ambiente de trabalho está muito carregado de mau humor, né? Então, se nós conseguirmos inserir algumas atividades que elevem a autoestima das pessoas, o bom humor dessas pessoas, conseguindo pelo menos equilibrar essa relação, está excelente, né? Até porque a proposta não é fazer com que todas as pessoas riem, sorriem as 24 horas do dia, ou as 8 horas de trabalho. Não é isso. É pelo menos equilibrar essa relação, né? Para que o bom humor ele recupere o espaço merecido dentro da organização. E as pessoas elas têm que entender os benefícios que o bom humor lhes proporciona para que elas persigam, né, com maior frequência as situações que permitem que ela seja bem-humorada na empresa, né? Uma das premissas, é claro, é que a liderança compre essa ideia, né? Nenhum projeto de inserção do bom humor no ambiente de trabalho começa bem se não tiver o apoio da liderança. Com certeza. Né? Não adianta o funcionário comprar a ideia, porque na primeira brincadeira que ele fizer, o chefe dá uma cortada nele, acabou ali o projeto. Quer dizer, essa pessoa nunca mais ela vai fazer qualquer tipo de brincadeira, né? Então, isso tem que partir da área de recursos humanos e da liderança, né, de incentivar. Eu não digo que o líder tem que ser piadista, tem que ser cômico. Não é essa a proposta. A proposta é que o líder ele tenha a sensibilidade de perceber uma situação de diversão, de descontração e reconheça, né, o valor que essa situação vai trazer para o resultado da companhia ou até para a agregação do grupo, né? Certo. Mostrando isso em trabalho prático, né? Você trouxe algumas ilustrações aqui para o nosso internauta. Então vamos passar as ilustrações e você vai comentando o que cada uma delas significa. Okay. Essa é uma sala de descompressão, né? Que o pessoal costuma dizer. Eles aproveitaram uma sala de reunião, instalaram lá no telão um jogo de videogame, onde as pessoas durante o intervalo para descanso possam estar se divertindo, né, e interagindo, né, no próprio ambiente de trabalho. Aí é uma brincadeira que fizeram, né, provavelmente num dia de aniversário aí de algum funcionário, que transformaram a baia dele ou dela numa casinha. Né, uma coisa bem interessante aí para descontrair. Esse é um cartaz de uma atividade que nós fizemos numa empresa, indústria farmacêutica, despertando os funcionários para a importância do bom humor. Então foram distribuídos vários cartazes pela empresa, trazendo dicas e mensagens bem-humoradas. Essa especificamente é a minha foto e ao lado um saquinho de risadas, né, de gargalhadas, que faz tempo que a gente não vê, né, um saquinho de risadas. E a pessoa poderia ali apertar? Apertar, né? Curtir a gargalhada. Interessante. Agora, então, depois que você faz a tua apresentação, né, a tua palestra, o seu trabalho dentro da empresa, depois as pessoas podem criar, né, em cima disso que você deixa lá estabelecido, as pessoas podem usar da criatividade para tornar o ambiente saudável, com bom humor, se utilizando inclusive, como você falou daquela casinha, um aniversário, uma promoção, você falou também de atingimento de metas, não é? Isso, quer dizer, a ideia é justamente essa, é através das palestras, né, dos cursos, criar multiplicadores, né? Pessoas que estejam predispostas a colaborar com a empresa em detectar oportunidades, né, de diversão no ambiente de trabalho. A ideia é fazer com que essas pessoas se despertem e tenham o aval da direção da empresa para colocar em prática essas atividades. Agora, como então se realiza uma eficiente e responsável gestão do bom humor nesse ambiente de trabalho? Primeiro, tem que ter todo um acompanhamento depois, né? Para a coisa não virar bagunça, vamos assim dizer, ou cair no esquecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, nós temos que sensibilizar não só a liderança, mas também os funcionários, né, para que tenham consciência dos momentos que devem ser aproveitados, né, com descontração, com diversão. Depois, montar um programa para que isso se torne uma coisa permanente, né, um plano de atividades permanente,
aproveitando as datas comemorativas, os momentos de atingimento de metas, momentos, né, espaços, criando espaços para descompressão, como aquele que aproveitaram uma sala de reunião para instalar um joguinho de videogame, onde as pessoas possam interagir, né, se distrair, criar mecanismos para medição, né, da efetividade dessas ações, né, se essas ações estão trazendo resultado para a companhia ou não, né, até para que possam desviar, né, fazer os desvios necessários nas ações, sempre visando, é claro, o bem-estar do funcionário, mas os resultados que a companhia precisa. Agora, eu queria que você contasse aí para o nosso internauta a experiência que você teve com outros países, né, Portugal e Espanha, nessa questão do riso. E como é que eles estão, se nós estamos muito aquém, se eles já estão mais adiantados que a gente nesse aspecto? Tanto a América do Norte, né, Estados Unidos e a Europa, eles estão... Estados Unidos também, né? Eles estão muito avançados já nesse tema, né? Os Estados Unidos já existem consultorias há muito tempo dedicadas à inserção do bom humor no ambiente de trabalho. Na Europa, especificamente em Portugal, o movimento do Clube do Riso, ele está numa proporção muito maior que aqui em São Paulo, né, que aqui no Brasil especificamente. Lá já está muito difundido, então as pessoas, tanto é que agora, está previsto agora para outubro, realizarem lá o primeiro congresso do riso, já com o apoio do Ministério da Saúde, né? Então é um trabalho bacana que eles estão realizando lá, justamente para disseminar, né, a importância, que os benefícios que o riso traz para a própria pessoa, né, para a sua saúde, e agora já estão abrindo também para as empresas. Na Espanha também é muito difundida essa questão da inserção da descontração no ambiente de trabalho. Existe uma data comemorativa que é bem comemorada nesses locais, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que é o Dia Internacional da Diversão no Trabalho, né? Aqui no Brasil nós começamos a divulgar essa data a partir de 2010, né, para as pessoas tomarem conhecimento que isso existe. Que dia que é? 1º de abril. 1º de abril? Parece mentira. Acho que é por isso que tem tanta dificuldade aqui no Brasil. O pessoal acha que é brincadeira. Mas essa é uma data que já há 13 anos vem sendo comemorada fora do país, né? Lá também é 1º de abril? Lá também, é tudo no dia 1º de tudo abril, é o Dia Internacional. Então, no mundo inteiro, 1º de abril eles comemoram. Quer dizer, as pessoas, as empresas, elas abrem espaço, né, nessa data para que os funcionários compareçam fantasiados ou que tenham competições dentro do próprio local de trabalho, onde é muito frequente competição de aviãozinho, eles gostam muito de fazer aviãozinho para ver quem chega mais longe. Então, quer dizer, isso já está muito difundido lá fora, né? Aqui no Brasil ainda está caminhando, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, em pouco tempo, inclusive superá-los, né? Porque o povo brasileiro é um povo muito bem-humorado, né? Ele tem um pouco receio ainda. Ele tem vergonha de dar risada. Tem vergonha. A gente percebe às vezes, desculpe interrompê-lo, mas quando você vai assistir a uma peça de teatro ou quando você vai assistir uma comédia, por exemplo, né? Que às vezes começam aqueles risos tímidos, né? Essa coisa toda e depois termina em gargalhada. Porque o pessoal tem realmente receio às vezes de rir. Ah, estou rindo alto, estou incomodando o espectador aqui do lado, não é? É verdade. O povo brasileiro... Que é uma besteira, não é? Afinal de contas, claro. Você está desopilando o fígado, né? Mas isso, Humberto, isso é formação, né? É uma cultura, é um paradigma que nós precisamos quebrar, né? Nós, desde crianças, somos doutrinados a isso, né? Nós temos que existem momentos de risada, ou senão primeiro vem a obrigação, depois vem o lazer, né? É sempre assim, tanto que é separado, né? Na escola, o recreio é separado da aula, né? Quer dizer, na classe você não pode se divertir, existe um momento para você se divertir, quando hoje já está comprovado que a descontração, né, a risada, ela ajuda muito na retenção do conhecimento. A pessoa, quando aprende alguma coisa com diversão, ela consegue reter esse conhecimento por muito mais tempo. E o brasileiro passa esse aspecto de ser bem-humorado. O mês passado eu estive no Uruguai e o motorista de táxi falou, olha, a gente gosta muito aqui dos brasileiros
porque é um povo muito, muito bacana e com ele não tem tempo ruim, entendeu? Não tem nada, ele está aqui passeando, se divertindo em festa, então com ele não tem tempo ruim. Então a gente passa isso. Então por que não explorar? E principalmente no ambiente de trabalho, não é? Sem dúvida alguma, Roberto, sem dúvida alguma. É que e isso eu não sei se é o povo latino, né, ou se somos nós brasileiros, as pessoas elas têm muito receio de rir em público, né? A não ser que seja com o seu grupo. Então se você está num grupo de conhecidos, a risada rola solta. Mas se entra alguém desconhecido, já retrai isso, porque a pessoa, normalmente quando você ri, né, você se abre para o outro, né, você se mostra. A pessoa para rir, ela tem que ter muita segurança, muito autoestima, muito autossegurança, né, porque ela passa uma imagem dessa que se for muito mal interpretada, passa como irresponsável, né? Então as pessoas elas têm ainda um pouco desse receio. Mas nós estamos conseguindo reverter essa situação, né? Com certeza em breve nós estaremos equilibrando a relação entre o bom humor e o mau humor, que tem tudo para dar certo. Nós temos aqui também a participação de outro internauta, o Nilon, e a pergunta dele acho que a gente mais ou menos respondeu. O brasileiro é realmente o povo mais feliz do mundo? Não é. Por incrível que pareça, a felicidade é muito diferente, né, do humor. Você pode estar feliz, né, e não estar rindo, né? Ou não está naquele momento bem humorado. Você está feliz, porque a felicidade é muito etérea, né? Existe um país, tem um índice, que é o índice da felicidade, né? Que é medido já em alguns países. E o país tem medição do índice de felicidade? Tem, índice da felicidade. Olha só. Índice da felicidade. E tem um país chamado Butão, que é considerado o país mais feliz, né? O povo mais feliz. E é um país pequeno. Mas por que ele é considerado mais feliz? Porque é todo um conjunto de situações. Também, né? Tem regras de medição. Mas ele é feliz porque nesse país a saúde funciona, né? A educação funciona. Eles não pagam muito impostos não pagam, também, entendeu? não é? Então, quer dizer, é um país muito bem gerido, né? E aí então a felicidade decorre disso. Agora, eu ousaria dizer que o Brasil é um país bem humorado, né? Até pelo nosso clima, um clima quente, né? Um país tropical, não tem por que o povo ser frio, né? Então é um povo quente e logicamente é um povo bem humorado. É que às vezes também passa muito do limite, né? Então a gente precisa entender um pouco e compreender essa situação dos limites, porque o riso, ele é o melhor remédio, mas se não for bem dosado, ele pode se tornar o melhor veneno também, né? As pessoas... E é bom deixar claro que o seu trabalho não se baseia em contar piadas, não é isso. Não. É tirar realmente situações de bom humor das pessoas, porque evidentemente a gente percebe que no corre-corre que a gente tem hoje, no dia a dia, as pessoas mal se cumprimentam. É verdade. E como é gostoso você entrar no elevador da empresa, né? E mesmo da sua casa, do seu prédio de apartamento, receber um bom dia, né? Ou falar um bom dia, tudo bem? Agora tem gente que não cumprimenta, que fala, bom, se vem o bom dia, daqui a pouco a pessoa quer saber como é que eu estou, né? Esse tipo de coisa, então deixa eu ficar na minha. É verdade. Eu ia até um pouco mais longe. A própria cordialidade está faltando, né? No exemplo do elevador, hoje, dificilmente uma pessoa aguarda a outra que está chegando, né? Ela entra no elevador, não vê a hora que a porta fecha para que não dê tempo da outra pessoa chegar e para que ela suba sozinha no elevador, né? Então, ainda existe essas situações que a proposta justamente é essa. Quando nós falamos de bom humor, não é só risada, né? O bom humor, quando nós somos generosos, nós nos tornamos bem-humorados, né? Quando nós somos bondosos, nós nos tornamos bem-humorados. Então, a proposta é um pouco mais abrangente. Marcelo, e hoje no mercado, você é conhecido mais como Marcelo Pinto ou como Doutor Risadinha? Como é que surgiu esse título? O doutor ainda é mais conhecido como Doutor Risadinha, né? Primeiro por ser advogado, então o pessoal, doutor, e acaba pegando o Doutor Risadinha. Depois porque o meu site começou como Doutor Risadinha, né? No próprio livro, né, tem o codinome Doutor Risadinha. E é um nome muito... ele chama muita atenção, né? Porque pelo fato de ser advogado, uma pessoa que é advogada tem um codinome, Doutor Risadinha, acaba vinculando muito mais rápido, né, a imagem, né, com o nome. Então, ainda, Doutor Risadinha é muito presente. Respondendo rapidinho a última pergunta
Inês Petz. Inês, muito obrigado aí por sua participação. Como resolver conflitos dentro da empresa? Ah, boa pergunta, Inês. Rapidinho, em meio minuto. Ser tolerante, Inês, né? Para resolver conflito, nós temos que ser tolerantes. Nós temos que entender o nosso limite e o limite das outras pessoas, né? A resolução de conflitos, ela está baseada em saber ouvir. A partir do momento que você ouve a outra pessoa, fica muito mais fácil você resolver os conflitos, né? As empresas, se elas tivessem um canal onde as pessoas pudessem ligar para serem ouvidas, só isso já resolveria metade dos conflitos existentes. Ok. Marcelo, infelizmente nós estamos terminando o nosso ponto de contato. A conversa foi muito boa, muito rápida, né? O tempo passou rápido. Nós tivemos aqui a participação de vários internautas, mas infelizmente o tempo é curto para se responder as questões. Eu até tem mais uma pergunta aqui, eu vou deixar para você, para que depois você responda para o nosso internauta. Com alegria. Para as pessoas interessadas em receber o teu trabalho dentro da empresa, dentro das escolas, enfim, no ambiente de trabalho de forma geral. Quais são as maneiras de contato com o Dr. Risadinha? Ok. Tem primeiro o site, né, que é o www.palestrantedobomhumor.com.br. Tenho também o e-mail marcelopinto@doutorrisadinha, por extenso, tudo junto, doutorrisadinha.com.br. E pelo telefone, o particular, que é o meu, que é o 9635-2759, prefixo é 11, São Paulo, 9635-2759, e o fixo do escritório, que é o 2288-1191, também prefixo 11. E para quem quiser começar a entender a questão do bom humor dentro da empresa, pode adquirir o livro Sorria, Você Está Sendo Curado. Isso. Nas livrarias e também no site, é isso? No meu site tem lá a lojinha do Dr. Risadinha, né, o quiosque do Dr. Risadinha, onde está à venda o livro num preço muito mais acessível, né, às pessoas, e o livro funciona mesmo como isso, né, como uma forma de estimular as pessoas a buscarem mais informações sobre os benefícios que o riso nos proporciona. Marcelo, muito obrigado pela sua presença no nosso ponto de contato. Com certeza o assunto é muito gostoso e você vai voltar em outras oportunidades. Ótimo, ok? Estarei sempre disponível. A nossa agenda semanal nós não teremos hoje porque as pessoas, né, as empresas que fazem os eventos, elas estão programando evento a partir da segunda quinzena de fevereiro. Então, no nosso próximo encontro, nós já vamos ter aqui a agenda semanal. Para você que nos assistiu aí do outro lado da telinha, muito obrigado por sua participação e terça-feira nós temos um novo encontro aqui na Just TV às 3 da tarde. Obrigado e até lá.